de hoje eu vou trazer pra você uma super dica de quem já passou por isso. Eu já trabalhei em fábrica aqui em Portugal e vou te dizer, é um dos melhores empregos. Então vem comigo que eu vou te dizer tudo sobre trabalhar em fábrica, documentos, tudo que você precisa ter pra entrar numa fábrica, melhores localidades pra você escolher trabalhar em fábrica. Então vem comigo. Família Buscapé, tudo bom com vocês? Carolzinha aqui na área pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo recheado de dicas pra você que pretende aí morar em Portugal e quer buscar ali algumas oportunidades de empregos. Então fica aqui, já chega chegando, deixa seu like que é super importante, ajuda muito o nosso canal. Você que já mora aqui em Portugal ou tem aí alguma experiência, comenta aqui se pra você o que é trabalhar em fábricas, que eu hoje vou dissertar sobre todo o mundo que gira ali por trás desse emprego. Bom, dentre vários trabalhos que você pode executar morando aqui em Portugal, com certeza o que desponta entre elas é o trabalho em fábrica. Eu obviamente já trabalhei, eu tenho certeza que você que não é novo por aqui já acompanhou minha história. Eu trabalhei numa fábrica de abate e comercialização de coelhos aqui em Portugal. Foi uma experiência assim única pra mim, óbvio que tiveram pontos negativos, mas enfim, pontos bons. Mas eu tô aqui pra te dizer alguns pontos bons de trabalhar em fábrica, tá? Lembrando, gente, que você que, quer escolher ou não tem ali uma profissão pré-definida, quer literalmente chegar e trabalhar, a fábrica, ela te dá essa oportunidade, porque em algumas delas você vai ter um treinamento, ou em alguns casos, como existem muitas fábricas aqui em Portugal, embalar fruta, separar a fruta por tamanho. Isso não precisa tanto ali de um ensinamento muito prático, o que é muito mais fácil ali durante o dia a dia e na sua proposta de emprego. Vale ressaltar também, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais sobre vídeos, é sobre as documentações que algumas fábricas exigem ou não exigem. Então fica até o final do vídeo que eu vou falar tudinho sobre isso. Mas antes, eu queria dizer pra vocês que as regiões, Portugal, a gente sempre aborda aqui com vocês que é dividido muito em regiões. A gente sempre fala a região sul, a região norte, a região centro, tem as ilhas. E Portugal tem, obviamente, fábrica por todo ele espalhado. Mas a gente não poderia deixar de ressaltar a região norte, aqui de Portugal. Apesar de ser uma região um pouco mais fria, no inverno, é uma região abastecida por inúmeras fábricas de todo o tipo que você puder imaginar, desde marcenaria até frutas, enfim, várias outras coisas. Óbvio que a gente vai ter fábrica no sul, fábrica aqui no centro de Lisboa, que foi o meu caso, trabalhei numa fábrica aqui da região oeste, mas essa região norte você encontra com mais ali variedades e mais empresas grandes, tá? Vale ressaltar também, falando sobre fábricas, sobre a remuneração, que afinal de contas faz todo sentido a gente falar sobre ela. Geralmente as fábricas aqui em Portugal, elas vão pagar, os rendimentos, assim dizer, dessa forma. Você tem ali o salário mínimo, que inclusive esse ano de 2023 aumentou, se você não sabe, foi aí para 760 euros, o que é muito bom. Além do subsídio do rendimento mensal, você tem também direito nesse mês ao subsídio alimentação, que varia geralmente de fábrica para fábrica. O mínimo que você pode receber ali é entre 3 e 50 euros, 3 euros e 50 cêntimos, então geralmente é mais do que isso, mas conta sempre com o mínimo. Tem também o subsídio de férias, que também você tem direito, isso é unânime, aonde você trabalhar, você tem direito ao subsídio de férias, o que a gente chama aqui em Portugal de 14º salário, que é o nosso subsídio de Natal, o subsídio ali de fim de ano, que geralmente sempre vem ali também um valor bom. Então, a gente pode dizer que trabalhar em fábrica, você pode ali ter um rendimento mínimo de uns 800 euros livres, tá? Então lembrando que tem aí desconto de segurança social e tal, então dá pra você contar entre algo mais ou menos em torno de 800, óbvio que a gente chuta, pede a Deus que seja mais, mas conta sempre aí com essa base pra você ter uma noção, Então é sim uma área muito boa, não te exige tanto. Falando também um pouquinho sobre horários, geralmente isso aqui é bem, vale você ter bastante atenção nessa parte, é que geralmente, não significa que vão ser
todas. Geralmente as fábricas são de segunda a sexta e de 8 às 18, ok? Com ali o intervalo de almoço. Algumas fábricas pedem para que você faça alguns horários rotativos, isso depende muito da fábrica, e algumas também vai pedir ali os horários noturnos, né? Enfim, e aí tudo isso é acordado, você aceita ou não, obviamente, então isso fica muito a critério, mas num contexto geral, uma fábrica tem aí esse benefício de ser um horário muito bom, principalmente para quem é mãe, quem é pai, quem precisa estar em casa à noite fazendo um jantar, e isso, esse horário adianta muito. E o fato de não trabalhar o final de semana, minha gente, é muito bom. Então, fábrica nesse aspecto aí desponta e desponta muito. Falando sobre essa parte boa, uma parte que se calhar não é tão boa assim, mas que vale aqui a observação, é que geralmente as fábricas, elas ficam um pouco mais recuadas da cidade. Inclusive, nas entradas de algumas cidades, você vê bem algumas placas sinalizando zona industrial, diferente da cidade mesmo grande. Então, essa zona industrial é sempre um pouco mais afastada, um pouco mais fora, assim, do grande centro, o que, obviamente, prejudica aí a locomoção. Então, pensando nisso, você também aí que tá no teu planejamento, papel e caneta na mão, já põe aí em observação que você vai precisar de o que a gente chama aqui viatura própria. Você vai precisar de uma viatura própria ou de um carro próprio. A Thiagueira está para gravar um vídeo super legal de carros até 1.000 euros pra vocês. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder esse vídeo, que vai ser super importante. Então, separa aí uma graninha pra você poder investir nesse carro. Vale ressaltar isso. Essa informação que eu vou passar em nada tem a ver com fábrica, mas vale a pena a gente dizer, já que a gente tá falando de carros, no último ano, né, 2022, foi atualizado que a gente que é brasileiro não precisa mais fazer a troca da carta de condução. Então, você pode chegar em Portugal e conduzir desde que a sua carta de condução seja a CNH, seja a definitiva, né? Então, você pode conduzir em Portugal legalmente pelo tempo que ela for válida. Isso ajuda pra caramba. Então, você já pode chegar em Portugal com o seu dinheirinho, comprar o seu carro, procurar o trabalho na fábrica e seguir a sua vida. E, obviamente, lembrando, gente, que carro aqui em Portugal, ele não é um luxo. Então, assim, você vai olhar alguém com carro, fulano de tal chegou ontem e comprou um carro hoje. Não é luxo, é necessidade. Porque aqui a gente precisa, no inverno, levar as crianças e compra, não sei o que, trabalhos. Então, entenda que tem que fazer parte do seu bloquinho de notas esse carro aí, né? Uma dúvida que pode surgir aí nos comentários, aí você pode pensar, mas eu não preciso botar isso porque eu vou contar com transporte público. Não é tão assim, minha gente. As fábricas, geralmente, ficam mais recuadas, como eu disse anteriormente, consequentemente, mais localizadas ali nas cidades próximas do interior ou mais afastadas, e o transporte público nessas localidades não funciona com tanta eficiência, assim. Então, não dá pra contar muito, não é em todos os horários. Talvez você vai precisar pegar uma escala noturna ou fazer uma hora extra, o que ajuda pra caramba. Então, é sempre bom contar ali com o teu carrinho, contar aí com esse valor a mais nas finanças, né? Esse gasto a mais aí nas finanças pra vocês chegarem e ficarem um pouco mais acomodados. Um fato que eu lembrei aqui agora é que a gente gravou um vídeo com o Bruno, lá do canal BMGO em Portugal, que eles moram na região de Aveiro, e ele comentou comigo que ele andava de bicicleta até a fábrica vários quilômetros, acho que era mais de 5 quilômetros, alguma coisa assim, de bicicleta na ida e na volta, pra poder chegar até a fábrica onde ele trabalhava, até comprar um carro. Então, assim, você vai ter que se dispor a, de repente, se não tiver um carro, não tiver um dinheiro guardado pra carro, imagina, no inverno, na chuva, você indo pra fábrica 4, 5 horas da manhã, né, dependendo dos horários, de bicicleta. Não é coisa de gente. Convém, gente, são dicas valiosíssimas que vocês têm aqui no canal, que convém sim pensar a respeito. E não são dicas, assim, de alguém que tá dizendo balela aqui pra vocês. São dicas de quem já viveu. Eu trabalhei numa fábrica, eu morava em Caldas da Rainha e eu trabalhava numa localidade que era quase 40 minutos da nossa casa. Então a gente necessitava de um carro. Naquela época, era o Nissan Primera 1991, que bebia mais do que o nosso primo Cuica. Mas enfim, era o que levava a gente para os lugares. Enfim, a gente pagou na época 400 euros por ele e foi assim, maravilhoso. Ficou com a gente, se calhar acho que até a gente fazer quase um ano aqui em Portugal a gente ainda tinha esse carrinho. Então, anota aí essa dica. E pra fechar, o super importante desse vídeo, que obviamente são as documentações que a grande maioria das fábricas exigem, tá? Então, anota aí essa parte que é super importante. São obviamente as documentações principais de Portugal, então isso não vai ser muita novidade pra quem já estuda muito ou já acompanha aqui o Casal do Escapé, que são elas: NIF, NIS,
a tua conta em banco, né, o teu IBAN aí que eles pedem super, obviamente uma moradia, então o teu contrato ali de arrendamento. E uma outra informação super importante que falha aí em alguns casos é que você precisa ter a manifestação de interesse. Algumas fábricas não vão te pedir obrigatoriamente esse documento, mas algumas sim, então já esteja preparado para que peçam. Só que a diferença é que você não pode simplesmente fazer a tua manifestação de interesse pelo artigo 89, que é o de recibos verdes, que inclusive é super fácil de fazer. Algumas fábricas exigem que essa manifestação de interesse seja feita pelo artigo 88, que é o artigo de contrato de trabalho. Então você precisa estudar, analisar ali com a fábrica, ver se há uma proposta de contrato, de promessa de contrato de trabalho, enfim. Mas vale aqui ressaltar que é bom, ajuda pra caramba, é um trabalho simples em alguns casos, mas que nessa primeira etapa de documentação pode te dar um susto aí, né, se tratando desses documentos aí. Mas obviamente são documentos que você, chegando em Portugal, você vai precisar tê-los, então vai fazer parte aí da sua rotina. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal é que não é difícil, é burocrático, é trabalhoso, mas é só você pensar, poxa, eu vou ter que tirar documentos que quem mora lá tirou desde que nasceu e eu vou ter que tirar em 2 meses, então talvez o surto é por causa disso. Então, respira fundo, você consegue. Mais de 300 milhões de brasileiros que moram aqui em Portugal passaram pelo mesmo caminho que você vai passar. Então, entenda que não é impossível, mas você precisa se esforçar, tá bom? É um assunto que a gente sempre aborda aqui com vocês no canal. Não precisa desistir, é só persistir, porque no final das coisas sempre dão certo. Vale aqui um adendo, uma das coisas que eu sempre falo em mentoria, inclusive vai voltar aí a mentoria 2023 pra vocês que estão super ansiosos, que o pessoal que participou da mentoria de 2022 tá louco querendo mentoria 2023, a gente vai lançar aí de novo. Mas já tá tudo aqui também. Meu Deus. E uma coisa que eu sempre falo nas mentorias é que até o primeiro ano de Portugal, e isso, gente, eu compartilho com pessoas que vivem aqui, que olham pra mim e falam, Carol, é mesmo isso, é real isso, né? Você vai viver Portugal, você vai chegar, você não vai descer do avião e vai achar que está na Europa, porque não é assim o primeiro impacto, e você vai imigrar e vai viver um dia de cada vez, vai matar um leão por dia, e até o primeiro ano, você vai olhar e vai pra trás e vai dizer, que loucura, que merda que eu fiz da minha vida. Mas se você persistir, ultrapassar esse primeiro ano, no final você vai dizer, putz, valeu a pena. Ou, como eu e o Thiago, a gente fala, por que a gente não tomou essa decisão antes? Porque é algo que transformou a nossa vida, tenho certeza que vai transformar a sua também, óbvio, se esse for o seu desejo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha sido muito útil aí pra você. Se é novo por aqui, chegou de paraquedas nesse vídeo, faz pacote completo, se inscreve, vem fazer parte da família Buscapé. Se você assistiu até aqui, eu conto muito com o seu like, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Se você trabalha aqui em Portugal em fábrica, inclusive, dá a dica aonde é a fábrica que você trabalha, precisa de gente contratando, comenta aqui que o pessoal vai adorar e a gente também, essa super interação de vocês. Tá planejando a sua viagem pra Portugal, você não pode deixar de fazer a sua cotação com a gente lá na Busca Boas Viagens. Vem que a gente tem o melhor atendimento, o melhor preço pra você, tá bom? E pra toda a sua família. E obviamente o melhor acompanhamento, né? Porque pra você que não sabe, quem compra as passagens com a gente leva de brinde o nosso acompanhamento desde o dia que compra até o dia que desembarca aqui em Portugal. Bom, dito isso, eu fico por aqui e eu te encontro no nosso próximo vídeo, que é daqui a pouco. Super beijo. Até lá. Tchau! O vídeo de hoje eu vou trazer uma super novidade. Não é novidade, né? Mas era o que você falou? Uma super o quê? Dica. Ah, uma super dica. Já tá vermelha. Editor, começa aqui o vídeo, tá? Vai. Maravilhoso. No vídeo de hoje eu vou trazer uma... palma não, né, senhora? Começa, cara. O negócio é não gritar. Tá. Começa agora, editor. Pelo amor de Deus. Fala, família dos Café, tudo? Sem grito. Essa é a graça. Começa qual? Vídeo. Bom, dentre várias profissões que você pode. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby now